Agora, não tenho oportunidade de falar também sobre vida selvagem na Cabo Verde, por incrível que pareça e estranho para nós. Às vezes, a hora que nunca tem conhecimento, se nós é ignorante num assunto, não está a meio cômico falar dele dessa forma. Mas Cabo Verde também tem. E o chanfla levantamento feito nesse sentido. E por isso, nos traz ele para a nossa conversa, biólogo Samir Martins, para ajudar a entender um bocadinho dessa situação ali na Cabo Verde e percebe essa celebração do Dia Mundial de Vida Selvagem. Que, primeiro, não queria entender e qual que é a importância desse dia para o meio ambiente. Bom dia, obrigado por esse convite. Sim, vida selvagem não está considerada praticamente tudo aquilo que é domestificado. Por exemplo, se não se fala de cabras na coragem ou galinha na capoeira, nunca está considerado vida selvagem. Basta domesticar, ok. Sim, mas se não fala, por exemplo, de caliandra na Ilha Euraso, é vida selvagem. Se não fala de tartaruga no campo, na praia de mar, é vida selvagem. Não são animais. Antigamente, essa tendência ficava só nos animais. Mas, com os bata muda, então, eles incluem também fauna e flora. Não só animais, mas incluem também plantas na vida selvagem. Por exemplo, se não fala de tortolhos, se não fala de língua de vaca, também não está falando de vida selvagem. Agora, e que importância que esse dia tem para o equilíbrio de meio ambiente e de coabitação humana no ambiente? Sim, por que se celebra esse dia de hoje? Porque cerca de, não pode falar, 8.000 espécies estão ameaçadas. 8.000 espécies estão criticamente ameaçadas a nível global. Então, surge a necessidade de chamar atenção para o estado de conservação. E esse comemorar dia 13, porque foi em 2013 que, naquela Convenção de Espécies CITES, que é sobre tráfico de espécies migratórias, então também tinha necessidade de criar um dia dedicado à vida selvagem. Né? E esse ano ali, o tema está foca sobre restauração de espécies ameaçadas. Né? Junto para tentar chamar atenção a nível mundial para a conservação. Porque hoje em dia a conservação é que só o governo, por exemplo, implementa políticas de ambiente, é que só ONGs na Ilha Euraso, ou na Boa Vista, ou na Santiago, conserva. Hoje em dia a conservação passa para nós tudo. É professor na escola, tem ensina meninos o que eles devem ser, o que não tem de riqueza também na nossa terra. E também acho que é muito importante, por exemplo, nesse caso, a televisão, como meio de comunicação social, divulga o que não tem, divulga a necessidade de conservação das espécies. Cada dia passa só para nós no terreno, mas sim, de forma geral, para toda a sociedade, para cumprir seu papel na coisa. Porque a situação é crítica em algumas espécies. Por exemplo, por folhas em Singosta ali, não tem algumas espécies que já extinguem. Por exemplo, tem aquele pássaro que é rabil, que é fragata, uma ave marinha, que acaba para extinguir, que nunca tem ele mais. E que está a fazer parte até do nosso ecossistema ali. E nosso ecossistema. Se não te lembra aquela revista Fragata, é uma homenagem àquele pássaro que infelizmente extingue. E não tem um mundo que se também a seguir. Não tem milhafre, não tem asa curta, não tem minhoto branco, que se chama de canhota. Também que espécie que se também extingue imanente, que se nunca toma ações urgentes para implementar. Se fala terrestre. Também tem outros marinhos também que está com risco de extinção. Está também crítico de extinção. Agora, a nível de Cabo Verde, e não tem, por exemplo, não tem um levantamento em números para não saber que espécies que não tem entre extintos e em risco de extinção? Sim. É um trabalho que tem sido feito por parte das autoridades? Sim, por acaso a Direção Nacional do Ambiente tem estado a publicar uns documentos que se chama Livro Branco sobre a história da biodiversidade, que está a fazer um levantamento atual de como está a situação. Bom, infelizmente, nunca tem números de mais, é importante só saber mais isso. Lá está detalhado. O último livro foi feito em 2020, que está especificando exatamente tudo o que está em crítico, o que está mais ameaçado, o que está em perigo, né, e o que já extingue. Mas também está falando também de que está recupera. Agora, durante muito tempo, e não tive, por exemplo, situação de animais selvagens quase que delimitaram nesse mundo e ser humano e animais domésticos ou domesticados num outro mundo. E hoje em dia é cada vez mais comum a integração de que os dois meios, de que os dois tipos de produto ambiental que nós é. Sim, é para morrer. Assim, não estava evoluindo, não estava melhorando na estado de conservação. Aquela conservação tradicional, aquele mais antigo, horas que está classificado áreas protegidas, a ideia era que incluía o homem dentro do espaço protegido. Como se o homem fosse um produto ambiental também. Sim, mas hoje em dia é de forma que o homem, a comunidade que está dentro de uma área protegida, vive em harmonia com aquelas espécies que estão lá dentro. Por exemplo, se não vai para
Serra Malagueta tem uma comunidade que vive dentro de Artagiras que tem benefício de que eles usam, né? Então a ideia é que a ideia é que o homem lá dentro tem benefício de aquela área protegidas, mas pronto, dentro de Artagiras tem zonas tem zonas de uso moderado, por exemplo, tem zona onde que pode apanhar lenha ou onde que pode pôr cabra. Zona interditária. Sim, tem zonas que pode entrar. Por isso tem diferentes categorias de área protegida na Cabo Verde. Não tem, por exemplo, reserva natural integrais, que é aquele que já entra lá mediante uma autorização. Já tem parques já que pessoas estão com benefício de que usos dentro da área protegida. Assim. Mas pronto, a ideia é aquela, a ideia é proteger e o único que a maior concentração de biodiversidade não tenta proteger. Muito bem. Agora, e ainda voltando ao primeiro ponto que nos traz ali, que era sobre que tipos de espécies que é considerado selvagem. Ali na Cabo Verde, se não falar alguém animal selvagem, provavelmente que nossa cabeça te direciona automaticamente para savanas, para animais de grande porte, mas e se não pode citar alguns outros exemplos, além de espécies como aves, não tem outros animais que é selvagens ali na Cabo Verde? Sim, aquela ideia mais antiga, quando está falando de selvagem, está falando de leão, de elefante, de cobra, mas pronto, nós também não tem de nós ali, não tem cagara, assim, a pessoa de biosfera, não tem calhandra, não tem tartaruga, não tem, por exemplo, não vai para plantas, não tem tortódio, não tem língua de vaca, por exemplo, não vai para vulcão no fogo, não está essa espécie lá que é exclusivo daquela zona, porque às vezes não está fala de, não está esquece também de nós endemismo. Endemismo quer dizer, espécie que tem só num lugar. E Cabo Verde, por ser ilha, é rico em endemismo, embora em pouca quantidade, mas é rico em endemismo. Por exemplo, se não fala num tipo de molúsculos, de conchas, não tem uma maior redação no mundo de endemismo. Também na Boa Vista, ou na Sal, ou na Maia, por exemplo, ou na Santa Luzia, botar espécie que pertence só a uma praia de mar. Que é coisas únicas no mundo. Também não tem também a nível de insetos. Não tem uma redução enorme de insetos. Lagartixas, osgas. Praticamente cada ilha tem uma espécie endêmica de osga, uma espécie endêmica de lagartixa. Tem alguns peixes também que é endêmico, por exemplo, no nível de sargo. Sargo tem duas espécies endêmicas. Não tem, por exemplo, também a nível de alguns animais de rocha, alguns molúsculos, alguns crustáceos, entende? Ou seja, não tem um endemismo forte, mas pronto, que às vezes está passando despercebido. Agora, o que é grande risco para que essa espécie que não tem ali? A ação humana, não sabe mesmo onde que é o principal fator, mas por outro lado, o que pode estar para trás da ação humana? Condicionantes sociais, ignorância, falta de conhecimento ou falta de controle por parte de autoridades? Ali, a nós é um estado pobre, não tem poucos recursos para conservação e, por exemplo, não tem muitos desafios. Por exemplo, de fragmentação de habitat, desenvolvimento de orlas costeiras, exploração de recursos e apanha de espécies ameaçadas, você entende que é grandes desafios que não tem. E não tem a nível mundial, que é efeitos de mudanças climáticas. Se não é frágil, não tem de chuva e com seca, que ela acaba para ameaçar nos biodiversidade enormemente. Também não tem, às vezes, também efeitos de plásticos, que hoje em dia também é um efeito a nível global, que acaba para criar desafios na conservação. E sendo ilhas, é frágil, a espécie é sensível a qualquer perturbação. Muito bem. Agora, que importância que tem nessa preservação? Que efeito que a preservação de espécies tem na vida humana e no equilíbrio do ecossistema? Ou, por outro lado, se tiver medida, se for controlado e cuidado, que prejuízo que pode ter? Por exemplo, quando sobreexplora uma espécie, imagina, sobreexploração de pescado, de peixe. Você acaba por ter uma crise com o que o pescador artesanal está queixa hoje em dia. Estava para a marca que tem peixe. É uma classe bastante vulnerável. E não está fala também na espécie ícone. A nós, por exemplo, a nível de tartaruga, que é uma espécie de chocolate, não está fala, por exemplo, ele é, por exemplo, no nível de ecoturismo, ele genera benefícios para não só para o país, mas até para guias operadores, para tour operadores, para taxistas e para quem que está beneficia de excursões, por exemplo, de tartaruga, de baleia e etc. Outro assunto, outra coisa que pode afetar, por exemplo, de florestação. Seca, não tem permitido de agricultura e hoje em dia o governo já alerta para um estado de algumas ilhas sobre falta de seca. Então, o que não tem efeito naquela biodiversidade, efeito não é claro, não é só fome, não é só pobreza, mas sim, também o bem-estar. Mas, claro, é mais sai, mais alegre, mais bonito, não vive. Porque a biodiversidade é um lugar cheio de erosão, sem um ecossistema pobre.
E a hora que nos vê para nós e animais ou espécies que não tem tanto na fauna e na flora, e a hora que nos vê para esse, nos estagou com medidas acertadas, não tem uma população conscientizada e não sabe, mas já não estive pior, mas e a nível de nossa área técnico, que caminho que falta no percorre para esse tipo de noção claro de responsabilidade que nos devia ter com o nosso meio ambiente? Sim, que as opiniões dependem também a nível pessoal, a nível de grupo, porque tem uns que é mais pessimistas, tem uns que é mais otimistas, tem uns que acham que já não fazem tchau, e se calhar sim, já não fazem tchau, se nos 10 anos atrás a conservação era uma coisa tabu, né? Mas tem uns que é pessimista que está falando, ainda falta tchau. Não quer dizer que política de conservação está errado. Não está errado, mas pronto, não tem dificuldade. Nós somos um país pobre, não tem falta de fiscalização, por exemplo, né? Não tem falta de recursos técnicos, né? Não tem falta de recursos acadêmicos também. Por quê? Porque às vezes você conhece exatamente o que você tem para que você preserva. Porque pode chegar ali para implementar uma lei de conservação sem conhecer realmente o que você tem. Você entende? Você tem que saber qual é o benefício que traz para a sociedade. Se não for, você nunca pode viver, não fala de conservação sem incluir o homem lá dentro, né? Qual é o benefício ou que aspecto negativo está trazendo para aquela comunidade se não fosse um estudo diagnóstico de fundo antes de no conserva. E esse estudo existe o recurso financeiro e técnico. Então, nós é limitado a aquela. Isso não é para financiamento que também para conservação praticamente estrangeira. E nesse momento ali, zonas que por isso até depende, que por isso até mestre, aliás, mais intervenção e conservação. E é possível que inflando mais ou menos, se nos espia para Cabo Verde, onde que é o que zonas que também mestre maior atenção ou espécies que estão realmente num grande risco? A mim está trabalhando mais com espécies marinhas. Mas se nós pegamos para nível terrestre, também tinha atenção. E se calhar hoje em dia a marinha traz mais atenção, porque se há mais grupos que traem com aves marinhas, traem com tartarugas marinhas. Não tem escassez de informação, por exemplo, com espécies terrestres, como a garça vermelha, que é uma espécie endêmica de Santiago. Que é aquela questão de fazer levantamento, estudos e ter um gabinete técnico para poder fazer acompanhamento que implica recursos e meios para a volta. Nunca sei mal que ano. Tem aves terrestres de Cabo Verde que nunca têm informação se está ou se é extingue, nunca sabe. Então falta estudo para não é mal que a situação está. Então acredito que a nível terrestre está mais atrasado que marinha. Assim. Muito bem. Muito agradeço o tempo de estar ali conosco na Show da Manhã. Quer saber se tem alguma recomendação ou algum tipo de chamada de atenção para esse dia. E ainda por cima, sabendo que não tem pessoas que podem ser a tua televisão, mas que está coabita na localidade com espécies endêmicas ou com vida selvagem e que quer saber qual que é a atitude mais correta. Bom, a mim, coisas de chamar, eu gostava de apelar mesmo a televisão para ser um parceiro forte na divulga a conservação de espécies a nível nacional, porque nós é rico a nível nacional, mas tem pouco gente que, por exemplo, trabalha num comunidade pescador, isso que concha um cagara, isso que concha um alcatraz. Então, eu gostava de fazer um apelo à televisão de Cabo Verde para que seja um parceiro ativo na divulgação de nossas espécies e na conservação. Acho que seria um bom aliado para a nossa parte. Muito obrigado. Obrigado. Foi a nossa conversa ali com o nosso convidado, o biólogo Samir Martins, para ajudar a entender um bocadinho do que é vida selvagem ali na Cabo Verde e perceber também a celebração dessa data, que tipo de atenção que nos devia dar e onde que é as áreas mais delicadas a ser tocadas.